Então, pessoal, eu preciso falar para vocês sobre uma coisa muito importante, tá? Eu demorei a me manifestar, mas agora eu entendi a história. E a história é que a dona Belle, esposa de Tiago Silva, ainda não entendeu a função e o papel de um professor dentro de uma escola, fazendo seu ofício, que não é apenas passar conteúdo. Tá? Eu sou professora também, eu sou mãe, então eu tenho os dois lados para falar para vocês que a gente tem que ter muito carinho com o professor que tem aquele olhar atento ao seu filho. Ela foi, no mínimo, aqui que eu vou dizer, ela foi muito infeliz na colocação dela, né? Ela, ao invés de ir até a professora e entender o porquê que aquela professora estava sinalizando para o seu filho que a mãe deveria buscar um diagnóstico, ela resolveu abrir a tela do seu celular e falar um monte de grosserias, no mínimo, né, para essa professora. Se desculpou depois, como sempre, que não era bem isso, que deveria ter falado com a responsável, no caso com ela, e não com a criança, uma criança de 16 anos, a qual essa mesma mãe diz que já buscou um diagnóstico para ele, que já levou ele no psicólogo, já levou no especialista de não sei o quê. Então, meu amor, se você já buscou diagnóstico, é porque você sabe que tem alguma coisa ali para ser investigada. Ninguém levanta de manhã e diz assim, eu vou ver um diagnóstico pro meu filho, vou ver se ele tem alguma coisa. Não, a gente só vai quando a gente suspeita, que a maioria de nós vemos nossas crianças desenvolvendo de uma maneira natural, normal, não vai em lugar nenhum, porque tá tudo bem. Quando a gente desconfia, tem alguma coisa. Tem gente que diz que caso de autismo aumentou. Não, as pessoas estão mais informadas e buscando um diagnóstico daquilo que a incomoda. Buscar diagnóstico é importantíssimo. E ele vem de alguma suspeita sua, do paciente ou do seu filho, tá? Então, essa professora apenas te orientou. Eu passo por isso o tempo todo. Esse tipo de mãe é muito comum. Ela ainda fala, não pago escola do meu filho para ouvir isso. Você paga para quê? Você paga para ignorar o profissional que está ali com o seu filho? A gente não quer te aborrecer. A gente só quer que você cuide daquela criança. Que a gente está vendo que tem alguma coisa diferente das outras. Que bom que se não for nada. Que bom se for uma fase, uma mania, o jeito dele, tudo bem. Mas pode ser alguma coisa. E geralmente passei por isso, tá? A minha filha, quando foi pra creche, eu escutei aí pra investigar se ela não era autista. Não falava, levei de fralda, tá de fralda ainda, tá? 9 anos já. Desfraldarei um dia com a ajuda do Senhor, mas é difícil, ela é autista. E ela tinha epilepsia, eu achava que aquilo era decorrência da epilepsia, que ia passar devido à medicação maravilhosa. Eu conto tudo isso aqui, no Milagre de Rafa. Nem vou falar muito para você ler e entender um pouco mais dessa história. Uma história tão linda que eu precisei colocar tudo aqui nessas páginas. Autora desse, coautora desse aqui também. Falamos desse assunto. A gente fala disso aqui. Maternidade atípica. Porém, aqui é um resumo, né, dessa história que se estende, né? História que os nossos filhos nunca se acabam. E isso é bom, porque ela me faz crescer. Eu aprendi a ouvir há muito tempo dos especialistas, médicos, porque eu acredito que a pessoa que faz isso, ela está realmente entendendo, observando e fazendo do seu ofício uma coisa muito honrosa, porque ela não está apenas ali cumprindo horário, batendo tabela, fazendo o seu de qualquer jeito, não. Então, dona Belle, respeite os professores. Você, quando o professor pede para você ir na escola dele lá para conversar, você vai? E se o professor suspeita de alguma coisa que você não percebe em casa, porque em casa é outro ambiente. Nem sempre o aluno tem o mesmo comportamento que tem em casa. Muitas das vezes em casa ele é de um jeito, porque ele convive ali com aquelas pessoas já há muito tempo, e na escola é um monte de coleguinha, e cada um de um jeito. E aí, de repente, ele se sente muito livre em casa, muito livre na escola, e ele não faz uma coisa, faz outra. E o professor, ele tá ali o tempo todo. Eu preciso contar uma coisa para Dona Belle. Dona Belle, olha só.
Tem profissional, e os melhores profissionais dessa área, né, que geralmente é a área da pediatria, eles pedem para o professor, né, ou alguém da escola mandar, porque é um relatório. Pede para a escola, adivinha quem faz o relatório, dona Bé? Os professores desse menino, dessa criança sua de 16 anos aí, um homão lindo que está com uma mãe negligente, porque ele leva o recado à professora. Então são duas coisas, a professora pede, creio que falou com carinho, tá? E ele chega em casa e ele fala, se fosse uma besteira, uma brincadeira, ele não falaria para a mãe. A mãe fica muito chateada, como a maioria de nós ficamos, às vezes inconformada, mas você não tem que ser grosso com essa professora. Vai procurar entender o porquê que ela está te chamando, o que que ela percebe ali que você não viu. Ou então explica para ela, olha, eu já levei. E são profissionais, assim, de várias áreas, é tudo complexo, porque um pode não ter percebido, tenta o outro. Passei por vários médicos, até que eu conseguisse achar um que me entendesse e eu fizesse o tratamento que eu tinha certeza que era o mais adequado para ela. Então, vamos ter carinho com esse professor. Eu falo como mãe, eu falo como profissional da educação, e a escola é um lugar de acolhimento. É um lugar onde a gente procura olhar também, não só para o coletivo, mas para o individual, que é difícil, hein? Ser professor tá difícil. Sabe o que esse episódio trouxe para as pessoas? Trouxe, assim, uma fração do que a gente passa. E eu costumo dizer que muitas das vezes o problema da educação são os pais que não acompanham os filhos, que são hostis ao professor. A gente não sabe tudo, a gente não é da área da saúde, mas a gente tem que ter a parceria, família, saúde, escola. Sem essa parceria, é muito difícil. E você não tem que se zangar. Você pode simplesmente escutar o que essa professora tem a dizer. Ela tem os motivos dela. E ela provavelmente tem um carinho com todo mundo. Porque o mais fácil é você fazer o mínimo, não falar nada e seguir com a tua vida. Mas quando a gente tem consciência da nossa profissão, a gente faz o melhor. E o melhor é passar por isso, infelizmente, um recado da professora para uma mãe, apenas para ela perceber o filho, né, de uma maneira mais intensa, e a resposta é horrível. Ela depois se desculpou, mas aí você já se mostrou, né, minha filha? Você já deu aí, né, o sentimento que a gente entende que você tem quando um profissional ousa te orientar sobre a formação e a educação do seu próprio filho. A impressão que eu tenho é que o menino está gritando por essa atenção. Ele dá o recado, ele quer que a mãe leve ele no médico. Se ele não quisesse, ele não falava nada. Essa professora poderia também mandar bilhetinho. O que eu queria dizer para vocês, como profissional, é o seguinte: não é bom falar com o aluno. Eu pego alunos do Fundamental 1, não sei, ela não está no Brasil, tá? E eles são os menores, né? Do 1º ao 5º ano. E aí você pensa numa criança de 6, 7 anos até chegar ali aos seus 12, 13 anos. E esse menino tem 16 anos, ele já é um hominho, ele aparece no vídeo, ele é um adolescente, né? Bem interessante, não é uma criança. Então a professora se sentiu à vontade de passar esse recado para ele. Qual é o ideal? O ideal é você chamar o responsável e falar com muito cuidado, muito carinho, né? Às vezes até a direção, que através da professora leva, né, essa observação. E às vezes essa distância da mãe é interessante justamente por questão de uma hostilidade. Eu, no lugar dessa professora, não pare de fazer isso. Não deixe de ser essa profissional atenta por causa de uma mãe. E tem muito professor que depois dessa fala ficou com medo, né? A gente não pode ter medo. É na escola que a gente descobre as coisas. E tem muita mãe que é grata. Para uma que ficou chateada, tem milhares aí que são agradecidos porque os professores deram aquela luz que os pais não enxergavam, tá? Um beijo, me segue, me acompanha, dá seu like aí, obrigada.